Meu nome é Stephanie e hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o livro Bilhões e Bilhões, do Carl Sagan, famoso, né, astrônomo, físico, cientista. Eu já tinha resenhado outro livro dele aqui no canal, um livro que eu gosto muito, 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 que é O Mundo Assombrado pelos Demônios. Então eu vou deixar o link aqui da resenha aqui embaixo na descrição. Então esse livro ele foi lançado em 97, um ano depois que o Carl Sagan morreu, e é uma coleção de artigos escritos por ele. Vou falar um pouco mais, né, sobre o que fala. Ele é dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo eu gostei bastante, é o capítulo A Beleza da Quantificação. E esse capítulo, assim, fala sobre o que a tecnologia disponibilizou pra gente de bom, para conhecer em termos de poder explorar o espaço, assim, coisas assim. Tem uns artigos bem interessantes aqui. E aqui ele fala assim, né, tipo, que a tecnologia, a gente pode, a gente sabe hoje através da tecnologia, né, que as galáxias estão assim se afastando e que a Terra tem 4,6 bilhões de anos, saber, né, a datação da Terra, né, tipo tal, aquelas datações de carbono. Eles falam assim, tipo, por exemplo, da unificação, assim, tipo, do ser humano através das tecnologias. No início foi assim através da locomoção, por exemplo, o homem domesticando o cavalo, podendo levar informação para outros lugares, depois com locomotivas e depois, né, telefone e tal. Daí ele fala assim de coisas assim, tipo, que a ciência ainda não alcançou, que, por exemplo, assim, descobrir se existe vida em Marte, porque assim, o que se sabe assim é que lá tem crateras que eram assim, e lugares assim que eram antigos rios, né? Então, tipo assim, o que aconteceu, né, com esse planeta, assim, tipo. Outra coisa, assim, que a gente sabe, né, como eu falei, o universo da expansão, mas através, assim, da tecnologia, foi, assim, saber, por exemplo, que Júpiter é tão grande que caberiam 1.000 terras dentro de Júpiter, e só que lá não tem como, assim, viver, assim, porque tem muita pressão. Essa primeira parte eu gostei bastante, né? Mas a segunda parte, assim, não, é a parte mais longa, que é o que os conservadores estão conservando, que fala sobre o meio ambiente. Tipo assim, não é que eu não gostei dessa parte, só que eu achei um pouco cansativo de ler, porque ela tem, assim, uns 5 ou 6 artigos, é o mais longo, assim, sobre. Então, tipo, eu achei um pouco cansativo de ler. Mas tem umas coisas bem interessantes, por exemplo, eles falam que assim sobre a camada de ozônio, né, da questão de que a camada de ozônio nos protege da luz ultravioleta do sol. Assim, que outra coisa que ele fala também é que a América do Norte respira o ar que é produzido na floresta tropical brasileira, né, isso que a gente sabe, né. Ele fala também aqui, tipo, questões assim da poluição, e fala assim que de tempos em tempos a Terra entra em eras glaciais. Tipo, se eu não me engano, eu até anotei, deixa eu ver, de 100 mil anos, nos 100 mil anos, em 100 mil anos a Terra entrou e saiu de eras glaciais. E fala aqui que, assim, a gente tem, assim, as pessoas têm os seres humanos como se fossem zeladores da terra, para cuidar da terra. Mas ele fala que a terra prosperou muito bem por 4 bilhões de anos, até o ser humano surgir. Então, o que fez mal para a terra realmente foi ter surgido o ser humano. Fez mal para a saúde da terra. Porque eles viviam bem, assim, tipo, sem as coisas que a gente inventou que acabaram destruindo o planeta, né? Então, assim, essa segunda parte, assim, foi uma das que eu mais gostei. A terceira parte foi uma das que eu mais gostei, que é quando mentes e corações entram em conflito. Nessa parte aqui ele fala, assim, ele fala de um artigo que ele escreveu em 1988. Foi pedido para ele escrever um artigo para essa revista russa, falando sobre a Rússia e os Estados Unidos. E esse artigo foi bem censurado. Ele fala que coisas que foram censuradas porque era, né, a Guerra Fria, né, chegando ao fim, mas assim as duas nações tinham muito de orgulho ferido. E ele falou assim, ele apontou os erros das duas nações, tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos. Ele fala, né, que os Estados Unidos foram o primeiro país a lançar uma arma nucleares contra civis, né? Então ele aponta os erros dos dois lados, e ele fala, né, que tem que muito se aprender com o passado, essas coisas assim,
E tem um artigo bem interessante sobre o aborto. Ele fala aqui que a maioria dos legisladores são homens, como aqui também no Brasil, lá também, né? Então eles que acabam decidindo sobre o corpo da mulher. Daí que ele fala uma coisa bem interessante. Ah, eu sou a favor do aborto. As proibições legislativas sobre o aborto despertam a suspeita de que a real intenção é controlar a independência e a sexualidade das mulheres, porque os legisladores teriam algum direito de dizer às mulheres o que fazer com seus corpos. Ser privado da liberdade de reprodução é humilhante. As mulheres já estão fartas de receber ordens. É uma coisa que eu penso que eles assim, eles querem muito mais controlar a sexualidade da mulher. Por isso que eles geralmente não condenam o aborto por estupro, mas se a mulher engravidou porque fez sexo, assim, tipo, porque quis, assim, daí eles condenam. Então, tipo assim, é uma coisa muito mais de condenar. Eles querem condenar a mulher por ser sexual, por ter uma sexualidade, por fazer sexo. Não é tanto assim que eles se importam, eles não se importam tanto com a criança, eles se importam em controlar a mulher. Uma coisa assim que, né, o Carl Sagan escreveu que é bem verdade mesmo. E ele fala que já que se falam assim que o óvulo fertilizado é um ser vivo, então o espermatozoide também é um ser vivo. E ele tem uma cauda, né? O óvulo não fecundado que sai na menstruação também é um ser vivo. Então quer dizer assim que se eles falam, ah, mas é um ser vivo que estão matando, então a masturbação devia é ele fala que a masturbação é um assassinato em massa, porque e na menstruação também, né, um ser vivo morre quando o óvulo é descartado, né, que não ocorreu a gravidez. Então ele fala, né, porque que esses também são seres vivos, né? Porque que não falam, né, disso, né, também, né? Então também é um assassinato, né? Para eles dizer que é assassinato, né, um óvulo fertilizado, porque não falam, né, que a masturbação também mata diversos seres vivos. Então, assim, né, ele fala assim, né, tipo que geralmente as pessoas que são contra o aborto são pessoas que são contra que se fale de educação sexual nas escolas, e é verdade, eles não querem que fale disso, mas depois quando acontece de alguém, uma pessoa engravida e quer abortar, eles querem assim se meter no meio, querem tipo, né, não, eles não educam as crianças, né, mas depois eles querem ditar o que as mulheres, que as pessoas têm que fazer. Outra coisa que ele fala aqui é da questão das guerras, né? Que ele fala aqui da questão de guerra e paz, que teve essa batalha de Gettysburg, que foi na Guerra Civil, em que e tem essa comemoração de não sei quantos anos da batalha, foi nos anos de 1800 e pouco. E então, assim, ele disse que ele fala aqui que as pessoas que é depois dessa guerra civil vieram guerras muito mais devastadoras, com muito mais poderio de matar as pessoas, com muito mais armas mais letais, e armas nucleares também. E aqui ele fala uma coisa interessante, né, que durante essas celebrações, os veteranos que estavam vivos em 1913 da Guerra Civil, os adversários e os vencedores se abraçaram e choraram. E ele fala assim, os sobreviventes caíram soluçando no braço um dos outros. É hora de imitarmos. Ele fala aqui que a gente tem que aprender com os que morreram aqui. É hora de imitarmos a OTAN e o Pacto de Varsóvia, todos, né, se abraçarem e, né, terminar essas divergências. Os israelenses e os palestinos, os tutsis e os hutus, os norte-americanos e os chineses. Ele fala, né, que a gente tem que aprender realmente, né, com o passado, com essas coisas, né. E aqui no final ele fala sobre as grandes inovações do século XX. Tipo, que ele diz assim que uma das maiores inovações do século XX assim, foi poder assim prolongar a vida e salvar vidas de coisas que antes não tinham salvação, e prolongar a vida e dar a maior qualidade. Por exemplo, tem assim, a varíola foi erradicada, coisas assim com, né, coisa de vacinas, né, a expectativa de vida aumentou, mas também a vida melhorou, teve formas de melhorar a vida assim, sem precedentes, mas também inventaram-se formas de matar assim sem precedentes, formas assim. Então, nessa última parte do livro, ele fala também que outra grande invenção do século XX, ele faz um panorama do século XX, falando assim, essa outra grande invenção do século XX foi o contraceptivos, né? Pra gente ter, assim,
controle do nosso próprio corpo, da nossa sexualidade, uma sexualidade mais livre, de ter que ter uma sexualidade só voltada para reprodução. Outra coisa que ele fala é que 12 homens foram enviados à Lua e voltaram com segurança. Outra coisa que ele fala também, assim, que eu vou deixar até uma imagem aqui, que essa imagem é a imagem que um satélite tirou das galáxias, que tipo, a gente achava que a nossa era a única galáxia, e a gente sabe que tem bilhões de galáxias e que elas estão se afastando. Isso quer dizer que o universo está aumentando de tamanho porque elas estão se afastando, então quer dizer que nós não somos o centro do universo, e que ele fala ali no início do livro que provavelmente a gente nunca vai saber o que tem nesses outros mundos, né? Tipo, então, olha só, imagina só o que a gente é no meio desse mar de galáxias, né? Como, tipo, dá uma dimensão, assim, né? Tipo, o penúltimo capítulo, o Carl Sagan fala sobre a doença dele, que ele tava doente de mielodisplasia, que é uma doença que eu não sei explicar muito bem, mas, assim, é uma doença que ele precisou de doação de medula óssea. A irmã dele doou pra ele 3 vezes. E ele fala aqui, né, da experiência de quase morte e tal, né, que ele, né, tipo, de que ele não gostaria que, tipo, morrer, se ele morresse, ele ia perder, ele tinha filhos adultos, 3 adultos, ele foi casado 3 vezes, e nesse terceiro casamento ele tinha 2 filhos pequenos, ele queria ver os filhos dele adulto, queria ver os netos dele, e ele queria também uma coisa, uma vontade muito grande de ver o que ia acontecer no futuro na ciência, na astronomia, né, então, só que aconteceu com a doença. O último capítulo é escrito pela esposa dele, a Anne Druan, e ela fala justamente sobre a morte dele, né, no epílogo. O nome do último capítulo, não, do penúltimo, que o Carl Sagan fala sobre a morte, essas coisas, é No Vale da Sombra. E o epílogo, a Anne Druan fala, né, que a doença acabou voltando e não adiantou a troca de medula óssea, troca de medulas, a transplante de medula óssea, ele tinha poucas chances de viver e ele acabou falecendo aos 62 anos em dezembro de 1996. No ano seguinte foi lançado esse livro. Bom, tentando fazer uma resenha muito grande, mas tem bastante assunto aqui. Gostei mais do primeiro e do terceiro capítulo. O capítulo segundo, capítulo não foi, não é que eu não gostei, né, mas assim, é bastante assim, mais sobre o meio ambiente e tal. Eu gostei mais do primeiro e do terceiro. Então fica a dica de mais um livro ótimo do Carl Sagan. E leiam O Mundo Assombrado pelos Demônios. Eu comprei o Cosmos, então eu não sei se eu vou começar a ler ele logo, porque daí eu leria 2 do Carl Sagan, um atrás do outro, mas também não tem problema. O que eu tô lendo agora é relendo uns poemas escolhidos do Fernando Pessoa, mas eu quero pegar um livro, assim, pra ler, porque poemas a gente pode ler com outros livros, né? Então eu tô pensando em pegar o Cosmos, vou ver, né? Mas leiam Bilhões e Bilhões, leiam tudo do Carl Sagan, porque é ótimo. Sempre de qualidade, então obrigada. E se inscrevam, dá um like. Tchau.